Olá pessoal, esse é o podcast com o Unicast, bate-papo semanal sobre os temas da vida cristã na universidade. E aí pessoal, estamos aqui para mais um episódio do nosso Unicast. Se você está aqui há um tempo e já nos acompanha, você já sabe de que se trata. Nós vamos falar aqui sobre o Maturidade Espiritual, que é o nosso devocional semanal com as 52 semanas do ano. Para você, jovem universitário, estudante aí que está na sua escola, talvez já encerrando o ensino médio, ou você que está na faculdade, seja no início, no meio, ou já chegando no fim dela, nós queremos te ajudar, nós queremos abençoar a tua vida e trazer para você reflexões sobre a palavra de Deus para que você tenha, de fato, uma maturidade espiritual no ambiente acadêmico, universitário e escolar. E hoje nós estamos já na semana 21. Cara, o tempo está voando, está passando rápido. E nós vamos falar sobre um tema aqui bem massa, um tema muito legal, que eu estou bem animado para falar, que tem a ver com tudo isso que nós temos tratado nesse ano. Nós vamos falar sobre uma vida constante, sobre a constância do Espírito Santo, ou no Espírito Santo. E nesse tema, eu trouxe aqui um convidado muito especial, mas antes de eu apresentá-lo, deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou o Felipe Martinelli, você já está acostumado aqui a me ver nas gravações do Conecast. Sou um carioca, meio do interior, morando em Curitiba, tenho 22 anos de idade, universitário, estudando teologia já no último semestre e também faço história agora. E estou aqui hoje com o Pedro Antunes, o Pedro que não é só um amigo, mas também é meu primo, família, sangue do meu sangue, cara que eu amo e admiro demais, que eu trouxe aqui para nós falarmos sobre esse tema, sobre a constância do Espírito Santo. Pedrão, antes de você se apresentar, deixa eu dar 2 avisos importantíssimos para você aí, que está nos ouvindo ou assistindo. Primeiro aviso, se você ainda não segue o Conexão Universitária no seu Instagram, para o que você está fazendo rapidinho, abre o teu Insta aí no teu celular e segue, ó, o arroba está aqui embaixo, @coune.conexão universitária. E depois de fazer isso, eu tenho mais um aviso e uma dica para você. Nós temos um aplicativo, pãodiario.org.br/universitários. Acesse aí no seu, por onde você baixa seus aplicativos, né? Não sei se você tem Apple, Android, ou seja lá o que for, e baixa aí o Pão Diário Universitários. Nesse aplicativo nós vamos ter reflexões diárias de devocional para você. Nós vamos ter lá uma leitura cronogrâmica da Bíblia, para você ler a Bíblia de forma anual, 365 dias. E também nós teremos esses bate-papos que a gente tem aqui do Unicast, para você também poder ouvir, poder acessar, poder ver também esses vídeos e ser edificado com tudo aquilo que nós temos trazido para vocês, tá bom? Então fica essas dicas, baixe o nosso aplicativo, vai lá no nosso Instagram também e nos siga, que lá nós temos conteúdo bíblico para a tua vida. Como eu já falei, eu sou o Fih Martinelli, eu estou aqui com o Pedro Antunes, meu primo, meu amigo. Pedrão, se apresenta aí para nós, para que a gente possa te conhecer melhor. E aí, galera, tudo bem? Como vocês estão? Como o Felipe já me apresentou, meu nome é Pedro Antunes. Eu faço teologia hoje no Seminário Teológico Batista do Sul, na Tijuca. Moro no Rio de Janeiro, moro na Tijuca mesmo. E além disso, além do seminário, da teologia, eu também estudo psicologia na UF, Universidade Federal Fluminense, que fica em Niterói. Para quem conhece o Rio de Janeiro, é um trajeto um pouco longo. Eu pego a barca, tem que ficar atravessando constantemente a Baía de Guanabara, mas tem sido um período de muito aprendizado, porque são nichos completamente diferentes, né? Meios completamente diferentes, seminário, a igreja, mas também uma universidade federal, que inclusive agora está passando por um período de greve muito complicado, mas estamos aí, para a glória de Deus, trabalhando, estudando. Na faculdade de teologia eu estou terminando, então estou no meu período já de TCC. Estou escrevendo sobre C.S. Lewis. Se alguém tem interesse aí, fica ligado, porque é muito bom C.S. Lewis e toda a sua literatura fantástica e também todos os seus escritos clássicos teológicos, como Cristianismo Puro e Simples, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, Sobre Histórias, O Regresso de um Peregrino, enfim, mais de 40 publicações, muita coisa para escrever sobre ele. Aposto que você já escutou falar sobre Crônicas de Nárnia ou alguma coisa assim. E, bom, além dessas duas faculdades que eu estou cursando hoje,
Eu fui nascido e cresci em Petrópolis, é uma cidade perto do Rio de Janeiro, que é a igreja que eu frequento hoje, fica nessa cidade, a segunda igreja batista de Petrópolis, onde eu sou seminarista. Todo final de semana eu subo então para cá, para onde eu estou hoje, em Petrópolis, para servir a Deus aqui junto com a minha comunidade na segunda igreja batista de Petrópolis. É isso, tenho 23 anos, tricolor, carioca. E falar do Fluminense, né? Campeão da Liberta, o cara Tem tá que todo falar, não feliz tem jeito. também. Boa. Mas que massa, Pedrão, que alegria poder estar trocando essa ideia contigo aqui hoje, né? Como eu falei, o Pedro não só é um amigo, um primo também, e um cara que a gente tem compartilhado junto aí da caminhada também no seminário, da caminhada teológica e também universitária, né? E galera, a gente vai falar aqui hoje sobre uma vida constante no Espírito Santo, uma vida debaixo da constância do Espírito Santo. E é interessante esse tema, Pedrão, porque, né, nós como jovens, agora trazendo para o contexto não só universitário, mas da nossa juventude, nós passamos muitas vezes por aquele famoso 880, né? Às vezes a gente está ali vivendo um tempo com Deus, às vezes, né, tipo, bate umas loucuras na nossa vida e algumas crises, não só de fé, mas do que fazer, de como fazer, continuo nessa faculdade, não continuo, é isso que Deus quer de mim ou não, tentações e pecados também que costumam florescer. E, cara, com isso, com tudo isso que a gente vive, né, nessa realidade, tem uma pergunta, mano, é possível viver uma vida constante com o Senhor? É de fato possível viver sob a constância do Espírito Santo? O que você tem para falar para nós sobre isso? Cara, é uma pergunta muito boa, uma pergunta muito relevante, porque a gente é acostumado, quando a gente cresce, quando a gente vai crescendo, em sempre receber de acordo com o que nós fazemos, né? Então, por exemplo, a gente cresce escutando, se você estuda, você vai bem na escola, você vai bem na prova. Uhum, Se você obedece, você ganha um presente melhor. E assim a gente vai crescendo nessa vida de meritocracia, e às vezes a gente uhum, entende a nossa relação com Deus sendo uma vida dessa, de troca. E isso é muito complicado quando a gente fala na constância do relacionamento com Deus, porque a gente pode, às vezes, erroneamente, ligar a nossa relação com Deus, ligar a nossa ideia de proximidade com Deus com essa ideia meritocrática. Então, por exemplo, a partir do momento então que eu ligo a minha vida espiritual com Deus, o Espírito Santo que habita em mim, de acordo com as possibilidades, de acordo com o crescimento que eu tenho acadêmico, crescimento profissional, um crescimento financeiro, qualquer que seja ele. Se eu ligo todas essas coisas com o meu relacionamento com Deus, a partir do momento que eu então não recebo, que eu não cresço, que eu não evoluo nesse sentido, o meu relacionamento com Deus é completamente afetado. A pergunta, então, se existe a possibilidade de ter uma constância com esse relacionamento com Deus, se é possível ter uma constância no Espírito, eu acredito piamente que sim, é possível. Só apenas se entregarmos a nossa vida e enxergarmos o nosso relacionamento com Deus sendo única e exclusivamente por Ele próprio, sendo um boa, fim nele mesmo, e não condicionado a outras coisas. boa. Faz sentido essa ideia? Cara, eu acho que não só acho que faz, como, né, tipo, a gente aqui pode até falar, né? Nós recebemos o Espírito Santo quando somos salvos por Cristo Jesus. Isso que você falou, né? Somos salvos por Cristo e não por nós mesmos ou por algo que nós fizemos. Então, acho que entender que nós podemos viver uma vida constante no Espírito Santo está totalmente ligado a essa ideia. Em primeiro lugar, é o Espírito que vem habitar em nós, e não nós que vamos até Ele. É Ele que toma o primeiro passo, é Ele que vem. E é exatamente isso que você falou. Às vezes a gente quer atrelar a nossa vida constante ao Espírito Santo se, estou tirando notas altas na faculdade, ou estou, né, vivendo o meu sonho, aquilo que eu sempre quis fazer da vida. Mas não necessariamente. A gente vai aprender que a vida com o Espírito é muito mais do que isso, né? E, Pedrão, pensando, né, nessa questão de uma vida constante com o Espírito, eu falei aqui no início sobre coisas que vêm às vezes para tirar o nosso foco. A gente já falou até alguns podcasts atrás, né, sobre a questão da influência e coisas de fora que muitas vezes nos tiram disso. Isso que você falou é muito importante. Nós não vivemos uma vida no Espírito Santo em primeiro lugar por aquilo que merecemos, porque nós não merecemos o dom do Espírito Santo. Isso é graça de Deus. Mas há também, de certa forma, uma responsabilidade nossa, como você falou, na entrega, de entregar a nossa vida, de buscar o Senhor, uma busca que nós também dependemos do Espírito Santo para ter. E pensando nisso, cara, diante de situações que, né, vêm para tirar o nosso foco nessa busca e tal, como que a gente pode priorizar
o Espírito Santo na nossa vida? Como que a gente pode priorizar esse relacionamento com Deus na vida corrida, né? Como você mesmo falou, que você tem uma vida corrida, de sair da faculdade para outra, pegar a barca que demora e tal. Como que diante dessa vida louca que o universitário vive, principalmente em época de TCC, eu passei por isso semestre passado, sei que é tenso, como que nós podemos priorizar o Espírito Santo no nosso dia a dia, na nossa rotina, mano? É muito interessante essa pergunta, porque a gente consegue criar dispositivos de segurança. Eu acredito que a gente é capaz, sim, de, na correria, a gente criar alguns métodos, algumas formas de construir essa caminhada com Deus sem alterar a nossa rotina, sem alterar o nosso curso da nossa vida, né? Esse final de semana, eu estava num retiro de adolescentes aqui de Petrópolis, da Associação Batista de Petrópolis, muito legal, mais de 90 adolescentes, e foi um pastor pregar lá, o nome dele era Marinho, e ele estava contando a experiência dele, que aos 13, 14 anos, ele se viu começando a ter um vício em pornografia e masturbação. Ele falou que a forma dele de resolver esse problema na vida dele foi parar de fazer as coisas que levavam ele até esse erro. Então ele Legal. falava que sempre que ele ia tomar banho no banheiro, ele cometia esse erro. Então ele falou assim, a partir de agora, a partir desse momento, eu não vou mais tomar banho dentro de casa. Só vou tomar banho no quintal. Ele morava lá em Nova Iguaçu, que é uma cidade muito quente. Então ele falou que a partir dos 14 anos dele, ele não tomou mais banho no banheiro em casa. Nunca mais. A partir daquele momento, ele só tomava banho na mangueira lá fora do quintal. A mãe dele não sabia o porquê. Meu filho, por que você tá tomando banho fora? Ô, mãe, não fala comigo não, eu tô tomando banho aqui, deixa que eu tomo banho aqui. E o banho tá tomado, exatamente, porque ele entendeu que o problema dele seria entrar naquele banheiro da casa dele, seria uma tentação. Então ele criou um dispositivo de segurança para evitar o problema, para evitar de cometer aquele pecado. E quando você me faz a pergunta se diante das situações que vêm do nosso dia a dia, diante dos problemas que evocam raiva, tristeza, como nós podemos priorizar o Espírito Santo? Cara, é possível que na correria a gente consiga sim orar, que nós consigamos sim louvar ao Senhor com um fone de ouvido, meditando na palavra de Deus, caminhando, num ônibus, na barca, ou sei lá, em qualquer lugar. É possível sim ter uma vida de comunhão com Deus, andando na rua e fazendo as coisas que nós sempre fazemos e devemos fazer na nossa rotina. Eu ligo muito a essa frase com o Salmo 121, onde o salmista diz que eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. E eu fico pensando que o verbo, né, o elevo, é no presente, não é um dia eu elevei, ou eu vou elevar, não, é constante, eu elevo meus olhos para o monte. Nesse momento de tristeza, nesse momento de dúvida, de caminhada, eu nesse momento estou aqui, elevando os meus olhos para o monte, porque o meu socorro vem do Senhor. Amém. Cara, que massa isso que você falou, né? Esse exemplo que você deu do pastor também é bem prático para nós. Às vezes vai muito também daquilo que nós priorizamos. Gente, você aqui que está me ouvindo, que está nos ouvindo, você que já é cristão, que talvez hoje está vivendo um período de mornidão na tua vida cristã, que, né, todos nós temos os nossos altos e baixos, tem época que realmente está tudo caminhando, a gente está ali sentindo a presença de Deus, buscando a presença de Deus, tem época que sim, nós ficamos fracos e tal, mas você sabe o quanto é prazeroso estar sob a constância do Espírito, né? Tipo, nas decisões que você tem para tomar, nas coisas que você tem para fazer, na sua própria universidade, diante de pessoas que não têm a mesma fé, diante de pessoas que você precisa ter essa vida constante no Espírito para pregar o Evangelho, por exemplo, também diante dos seus pecados ou coisas do tipo que também precisam ser, a partir do Espírito Santo, né, trabalhados no nosso coração, na nossa mente. Então isso faz muito sentido, Pedrão, para que, né, eu, você, nós, você que está nos ouvindo, você possa de fato entender. Não há desculpas para não buscar o Espírito Santo. Não há desculpas para não se relacionar com o Espírito Santo. Eu lembrei de uma aula que eu estava ministrando aqui na igreja há pouco tempo, e daí eu perguntei, né, tipo, tinha algumas pessoas novas convertidas, assim, na aula e tal. Falei, o que é o Espírito Santo para vocês? Uma dessas pessoas virou e falou que o Espírito Santo era uma energia. Cara, uma energia muito massa. Falei, velho, eu entendo você falar com energia, talvez, né? Você sentiu a presença do Espírito aqui no culto e tal, arrepio por causa da música. Mas o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo é uma pessoa. Nós cremos na doutrina da Trindade, nós cremos que o Espírito
está envolto no ser de Deus. Então o Espírito Santo é pessoal. Amém. Se o Espírito Santo é pessoal, cara, eu só vou conseguir ter essa constância com ele ao me relacionar com ele. Assim como eu só vou conseguir ter amizade, vínculo com você ao me relacionar com você. Então a gente precisa entender isso e levar isso para o dia a dia, né? Foi o que você falou, se é numa barca ou se é em casa. No caso desse cara, tomando banho numa mangueira, se ele entendeu que dessa forma ele vai estar honrando mais a Deus e honrando o Espírito Santo. É isso aí, cara. Entender que não há desculpas, né? A gente precisa buscar isso de forma sadia. E, Pedrão, né, você comentou aí sobre as tristezas, sobre os sentimentos de raiva, sobre coisas que vêm no nosso dia a dia. Talvez você esteja passando isso agora escrevendo TCC, né? Isso que bate uma preocupação, uma ansiedade, um nervosismo. E, mano, como um jovem, cara, com crises, diante de dificuldades, tanto que vem, né, do contexto universitário, ou também em casa, na família, dificuldades de futuro, de não saber o que vai ser da vida e tal. Como uma pessoa pode viver uma vida que resplandece essa constância do Espírito Santo, que resplandece o fruto do Espírito Santo, que resplandece a presença do Espírito Santo? Como diante Cara, dessas situações nós podemos viver isso? Manda bala. você ligando essa pergunta ao meu TCC faz completamente sentido, faz todo sentido. E, tipo Olha, assim, em Marcos 1, versículo 15, Jesus ele começa a anunciar o seu reino, dizendo que o reino já é chegado, então arrependam-se, né? E eu comecei a pensar na faculdade, quando a gente estava estudando, a gente teve um semestre inteiro estudando sobre o reino de Deus, e pensar como que Jesus ele chega anunciando o reino dele, ele chega já anunciando para a gente se arrepender, sem que ele conheça as pessoas que estavam escutando, mas ele já anunciava: arrependam-se. É interessante a gente pensar nisso, né? Que independente da pessoa, essa pessoa sim, é fundamental que essa pessoa se arrependa. Quando Jesus inaugura o seu reino na terra, ele pede para que todos nós nos arrependamos. E aí, quando a gente pensa, então, o porquê que a gente deve se arrepender, faz completamente sentido com a sua pergunta. Por quê? Vou ligar, vai fazer sentido. Manda bala. A nossa vida, ela é composta nesse mundo por várias preocupações. Como você mesmo disse, o meu TCC é uma coisa que tem me preocupado muito ultimamente. Eu preciso fazer esse TCC para terminar a minha faculdade. Eu preciso fazer esse TCC porque se eu não termino, se eu não faço, eu vou receber uma reprovação, eu vou não passar numa matéria fundamental. E aqui eu estou dando o exemplo da minha vida, mas eu tenho certeza que você também pode dizer aí uma coisa na tua vida, no teu trabalho, na tua faculdade, que também te leva a uma preocupação de tal forma que talvez te tire o sono, ou que talvez te tire o prumo, onde é que eu vou, o que eu tenho que fazer. Mas quando Jesus ele chega na Terra anunciando o seu reino e falando para que nós nos arrependamos das nossas ações, é exatamente quando nós colocamos o TCC, por exemplo, no meu caso, acima de Deus. É exatamente quando a gente coloca as nossas preocupações, as nossas corridas e as nossas batalhas diárias, semanais, acima daquele que é o maior, aquele que resolve os nossos problemas, né? E pensando na constância do Espírito, eu lembro muito de Paulo, lá em Filipenses 3, quando ele diz... eu anotei aqui esse versículo. Desculpa, Filipenses 4, ele diz assim: sei o que é estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E ele termina no versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo, então, parecia ser um cara que passou por muita fartura, mas também foi um cara que passou por muita necessidade. E ele conseguia dizer que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então a tua pergunta agora sendo como eu e você, diante das crises, diante das dificuldades, podemos viver uma vida que resplandece o fruto do Espírito Santo? É ter a plena certeza e ter a plena convicção de que nós não pertencemos a esse mundo. E por mais que eu deva fazer o meu TCC de forma excelente, entregar todo o meu potencial nesse TCC, eu preciso ter em mente que eu não faço parte desse mundo. E que eu aqui sou apenas um embaixador, como a nossa denominação tanto
tanto prega, né? O embaixador do rei. E também a gente conhece vários hinos que falam sobre isso, né? Sou embaixador aqui, em terra estranha estou, do reino lá dos céus, embaixador eu sou, né? E eu acho que a gente consegue se livrar ou a gente consegue atenuar os problemas da nossa vida quando entendemos que de fato não fazemos parte desse mundo que tanto nos preocupa, mas somos apenas embaixadores de Cristo, somos pertencentes, temos a cidadania dos céus, do reino de Deus. Estamos aqui então espalhando apenas os atributos que o reino de Deus nos proporcionam a viver, entende? Amém, cara. Nossa, deu até saudade da embaixada agora, né? Embaixadores do Rei, gente, para quem não sabe, é uma organização para homens, para meninos, né? Da Igreja Batista, da denominação Batista. Então a gente costuma ter esse movimento aí nas igrejas batistas e, mas para mim, né, eu vivi isso na minha adolescência, foi algo muito massa, que me ensinou muito isso, né? Nós somos peregrinos nessa terra, como Pedro bem falou ali, nos lembrou. E, cara, que massa você citar esse exemplo de Paulo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E quem nos fortalece é o nosso Deus, através do Espírito Santo, do poder do Espírito. Não tem explicação para o que Paulo viveu, né, cara? Tipo, um cara que era um cidadão romano, um mestre da lei, um cara bem visto, que vivia com fartura, conhece Jesus e a vida dele muda. Ele passa de perseguidor e bem de vida a perseguido e preso. Como é que esse cara conseguia ser alegre? Como é que esse cara conseguia ser constante? Era por meio do Espírito Santo na vida dele, né? Era por meio dessa constância do Espírito. Isso também Amém. é muito válido para nós, porque o olhar de Paulo estava mais para a presença de Deus e para o que ela importava do que para as circunstâncias da sua volta. Então, você jovem universitário, se você tem vivido dificuldades, seja na universidade, seja na sua casa, seja na sua igreja, dificuldades a gente vive também na nossa igreja, sejam que essas coisas não possam tirar o seu olhar de Jesus, tirar o seu olhar do Santo Espírito do Senhor que te capacita a viver os seus dias. Amém? Pedrão, continuando aqui, né, a nossa fala, né, estamos falando aqui sobre viver uma constância do Espírito, e o próprio Paulo, que você citou, ele vai nos ensinar uma coisa muito interessante, né? Quando ele está escrevendo na igreja de Corinto, e eu igrejinha para dar trabalho, né? Igreja de Corinto, acho que eu seria um crente de Corinto, porque eu dou bastante trabalho também. Mas é interessante que Paulo vai falar muito sobre o Espírito Santo. Né? Em 1 Coríntios ele vai estar falando ali, né, dos dons, ele vai estar falando com relação ao poder do Espírito. E é muito interessante que no meio das falas dele, ele vai falar sobre o amor. Esse amor que é descrito por Jesus em Mateus 22 como o maior dos mandamentos. Né? Jesus vai falar, os mandamentos se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E, cara, nós que somos chamados a viver essa constância do poder do Espírito Santo, que desemboca esse amor na nossa vida, o amor também que é um fruto do Espírito, cara, como nós podemos viver na nossa vida sob a constância do Espírito diante dos erros e das falhas das pessoas? Como é que a gente pode ser guiado pelo Espírito para amar o nosso próximo, mesmo quando essas pessoas vacilam, erram com a gente, num contexto familiar, universitário? O que você pode falar para nós sobre isso aí? A gente condicionar, né, a nossa vida em relação a outras pessoas faz todo sentido porque, afinal de contas, vivemos em comunidade. Não existe Sim. uma vida em que eu posso trancar no meu quarto e eu vou para a faculdade, não me relaciono com ninguém, eu volto e estudo e eu vou para a faculdade e eu não falo com meu pai, com a minha mãe. Necessariamente vivemos em comunidade, vivemos com outras pessoas. E queria puxar aqui um texto agora não bíblico, um texto de Christophe Dejoux. Ele é um psicólogo da área do trabalho. Ele tem um texto escrito, acho que o título desse texto é Entre o Desespero e a Esperança, como reencantar o trabalho. E ele, nesse texto, nesse artigo que ele escreveu, ele divide o nosso trabalho, ele divide os nossos afazeres em tarefa e atividade. Normalmente a gente usa isso como sinônimo, né? Tarefa e atividade são a mesma coisa. Mas ele coloca como coisa diferente. Ele define a tarefa como o objetivo que eu e você, e como nós, devemos alcançar, devemos fazer. Ou seja, a tarefa é fazer pipoca. Estou inventando aqui um exemplo agora. Eu e você, Felipe, somos donos de uma barraquinha de pipoca. A tarefa, então, que eu vou te dar é fazer a pipoca. Só que a sua atividade é diferente da tarefa. Porque você não simplesmente fala assim, pipoca apareça e a pipoca vai aparecer. Sim. Você necessariamente precisa
ligar o fogo, você precisa botar a panela lá, você precisa colocar milho, colocar óleo, colocar sal depois, enfim, você precisa de várias coisas para que a pipoca saia. Então, se a tarefa é o objetivo, a atividade, ela depende de várias coisas. E aí esse autor, ele coloca que todos os nossos problemas nos nossos trabalhos e quando buscamos atingir alguma tarefa, algum objetivo, temos muitos problemas nas nossas atividades. Porque as nossas atividades, elas são intermediadas por outras pessoas e por outras coisas. Então você, Felipe, quando for fazer a pipoca na nossa barraquinha imaginária de pipoca, você precisa contar que tenha gás no botijão. Você precisa ter certeza que a mangueira que liga o botijão até o fogão esteja funcionando. Você precisa ter certeza que aquela panela ali vai aguentar. E olha quantas variáveis a gente precisa contar para que a sua tarefa funcione. Então, quando a gente pega a nossa vida e entende os objetivos, as tarefas que devemos fazer, sendo atravessadas por pessoas e por várias outras coisas constantemente. Ih, caramba, a minha Siri aqui começou a falar sozinha. Foi mal. Mas quando... Isso não, isso ficou bom, velho. Mas quando a nossa vida é atravessada pelas pessoas, atravessada por algumas coisas, realmente é muito difícil a gente conseguir viver plenamente, né? Lá no nosso PG, a gente fica brincando com os engenheiros, que é a profissão mais fácil, porque não lida com pessoas, só lida com máquina. Com máquina, é verdade. Mas mesmo assim, eles precisam lidar com o chefe, eles precisam lidar com colegas, não tem jeito. Faz as máquinas. Exatamente. Vai passar pra E se a gente puxar lá em Filipenses mesmo, cara, acho que no capítulo 2, quando Paulo diz que a nossa ação precisa ser a mesma de Cristo Jesus, que mesmo podendo ser igual a Deus, ele não usou isso como usurpação, mas esvaziando-se a si mesmo, fez servo e tornou-se homem. Ele mostra que Jesus, ele tinha todo o poder, ele tinha toda a autoridade, ele tinha todos os atributos de não fazer o que fez, mas ele se rebaixou para viver de forma pacífica, ou seja, ele se rebaixou, ele se tornou servo para viver entre a gente, para salvar a gente, para manter uma vida de paz, para nos dar, para espalhar a paz de Deus, o amor de Deus em nossa vida. Como que isso interfere, então, na minha vida e na nossa vida, no nosso carrinho de pipoca? Cara, a partir do momento que a gente tem algum problema, que a gente tem alguma situação adversa, a gente pode fazer duas coisas. A primeira, começar a discutir que você não fez a pipoca certa, que você não conferiu o botijão, que você não sei o quê. E mesmo que eu esteja certo, eu posso destacar todos os problemas e a gente pode aqui agora viver um caos, entendeu? Sim. Por outro lado, eu posso me esvaziar de qualquer tipo de ignorância, de arrogância, e falar assim, vamos lá, Filipão, vamos resolver esse problema, vamos fazer a pipoca dar certo. Então, a tua pergunta sendo, como diante das falhas e erros dos outros, um jovem pode ser guiado pelo Espírito Santo para amar ao próximo? Cara, a minha resposta é esvaziar das suas próprias convicções, se esvaziar das minhas próprias vontades, das minhas próprias certezas, para viver uma vida pacífica, para viver tranquilo, para viver de acordo com o que Deus tem para viver, com a nossa comunhão, com o nosso companheirismo. Amém, cara. Mano, que massa isso que você falou, né? Porque a pergunta é, tá, me esvaziei, o que eu coloco no lugar? É justamente isso que você falou. Você vai colocar no lugar coisas que vêm do Espírito, ou seja, o fruto do Espírito Santo na sua vida. Se antes você seria arrogante, seja bondoso. Se antes você agiria com ódio, haja com amor. Se antes você seria, né, alguém totalmente, vamos dizer assim, maluco ali na hora, ignorante, haja com paz. Eu acho muito interessante, cara, lá em Gálatas, quando Paulo vai falar sobre o fruto do Espírito, né? Antes ele fala sobre as obras da carne, e ele poderia falar, ó, tá, você tem o Espírito Santo, é só você não fazer as obras da carne. Mas não, ele vai falar, não é isso, não é só você não fazer o que é errado, é você fazer o que é certo. Então, cara, que massa que você falou, gostei muito desse exemplo aí também do carrinho de pipoca, faz muito sentido. Nossa, já vi algumas situações aqui que veio da minha semana, que eu falei, cara,
vou usar isso do carrinho de pipoca para resolver algumas situações. Talvez eu resolveria na arrogância, na ignorância, mas não devo fazer. Então, glória a Deus, mano, amém. Mas é muito verdade, cara. Nós precisamos realmente, né, dessa constância do Espírito para amar o próximo, para amar Deus também e para viver, de fato, uma vida cristã genuína. Pedrão, já caminhando aqui para o final, cara, né, para a gente encerrar, eu tenho uma pergunta para você trazer também, junto com a resposta dessa pergunta, algumas dicas para quem está nos ouvindo. Uhum. Mano, quais os benefícios de uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus? E que dicas você pode dar para um jovem viver, né, sobre essa constância do Espírito Santo, debaixo de um relacionamento com o Espírito Santo? Sim. Manda bala. Cara, uma vida cheia do Espírito Santo. A gente aprende lá na CBD, desde a nossa aula 1, que o Espírito Santo é aquele que convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. Quando a gente consegue não só entender isso, mas a gente consegue viver isso, é uma vida de constância, é uma vida que a gente vai estar sempre ligando as nossas atitudes ao convencimento que o Espírito Santo nos dá do nosso pecado, ao entendimento da justiça de Deus, que é diferente da justiça do homem, e é o entendimento que um dia haverá um juízo, haverá um momento em que eu e você seremos jogados ou no céu ou no inferno. Uhum. Eu gosto muito da justiça de Deus, Felipe. A gente tem tempo ou não? Dá pra... Tem, manda bala. Manda bala. Eu gosto muito desse termo justiça de Deus, né? Porque eu sempre liguei justiça pelo meu conhecimento muito amplo, brincadeira, não sei nada de direito, mas o meu conhecimento porco de direito, justiça como algo muito vingativo, sabe? Na nossa vida aqui, por exemplo, se alguém atropela um casal e só um desse casal morre, por exemplo, só o homem morre e a mulher continua viva, a gente sempre pede por justiça, né? Que a justiça seja feita. E aí eu começo a pensar, né? Que justiça é essa? A justiça seria essa pessoa que atropelou, ela merece morrer? Essa pessoa que atropelou, um familiar dela merece morrer? Essa pessoa que atropelou, ela deve nunca mais dirigir um carro? E aí, eu tenho certeza que se eu perguntar pra você, você vai achar que a justiça é uma. Se você perguntar pra mim, eu vou falar que a justiça é outra. Se você perguntar pra qualquer outra pessoa, as formas de fazer justiça são muito diferentes da nossa concepção. Uhum. E quando a gente fala que o Espírito Santo nos convence da justiça, eu consigo imaginar muito a forma que nós somos criados para fazermos justiça à criação de Deus. Então, por exemplo, você, Felipe, vai pregar alguma coisa aí nessa tua estante aí atrás de você, bonita pra caramba. E você não tem um martelo na tua casa, você só tem um alicate. Você pode pegar o prego e ficar batendo com o alicate. Pode até dar certo, mas você não vai estar fazendo jus ao alicate. Você não vai estar fazendo justiça ao sentido do alicate. O alicate foi feito para apertar, não foi feito para bater. E quando o Espírito Santo nos convence da justiça, ele está nos mostrando exatamente o motivo pelo qual eu e você fomos criados. Que é, se não outro, adorar a Deus. Se não outro, adorar a quem nos criou. E quando você me pergunta quais dicas eu posso dar, ou quais dicas um jovem pode receber para viver sobre a constância do Espírito Santo, eu digo que é exatamente viver pensando constantemente do Espírito Santo agindo em nossas vidas. Esse Espírito Santo que convence que a gente está errado, que nos incomoda. Nós, quando erramos, sabemos que erramos. Sim. Esse Espírito Santo que nos mostra invariavelmente que existe sim algum ser superior, alguma força natural que certamente inventou isso aqui. Não é possível que isso aqui tenha surgido do nada. Existe sim essa força natural e o Espírito Santo nos convence disso. Uma dica que eu posso dar seria, independente da sua faculdade, independente da sua profissão, o que você faz seria preencher a sua vida, a sua rotina sobre coisas de Deus. Preencher a sua vida, a sua mente em coisas que engrandeçam a Deus. A nossa vida é muito corrida, né? A sua, a minha, e hoje, cada vez mais, eu tô trabalhando com os adolescentes aqui na igreja,
E, pô, os menininhos de 12 anos, cara, já faz inglês, futebol, Caraca, Tudo, né? pô, tem muita coisa, cara, tem muita Aham. coisa. E quando o menino de 12 anos fala que não tem tempo de ler a Bíblia, eu fico assim, pô, não é possível, cara. E aí ele começa a me falar da rotina dele, às vezes ele até me convence que é verdade, que ele não tem tempo, Aham. mas ele pode sim escolher, ele pode sim se preencher da vida, colocar prioridades na vida dele que engrandeçam a Deus e que engrandeçam a vida dele de constância com o Espírito Santo. Não abrir mão do que Deus tem oferecido para a minha vida, não abrir mão do que eu posso fazer no reino de Deus, é uma forma boa, é a dica que eu daria para que você, fazendo a faculdade que você faz, trabalhando com o que você trabalha, que você possa continuar sim, se atentando para o reino de Deus e como ele se manifesta aqui na Terra. E aí são as mais variadas formas possíveis, né? Se eu aqui, sendo seminarista, me dedico na igreja final de semana, às vezes você, na sua faculdade, consegue se dedicar a Deus numa quarta-feira à noite, numa reunião de oração. Você pode se dedicar a Deus num PG na sua própria faculdade. Quem sabe, toda quinta-feira, às 3 horas da tarde, não sei o seu horário, mas são formas de você manter uma vida diante de Deus, honrando o reino dele, com todas as formas que essa pessoa, que eu e que você temos para engrandecer e para viver debaixo dessa ação do Espírito Santo, dessa ação constante do Espírito Santo. É isso. Amém, Pedrão. Que massa, cara. Viver uma vida integral, né, velho? Uma vida Integral, é integral isso. para o Senhor. Amém, gente. Ó, você que está nos ouvindo, fica a dica. Sai daqui desse tempo de podcast que você nos viu, ouviu. Olha a tua agenda, vê o que você precisa priorizar, vê o que você precisa colocar aí como prioridade, tempo de leitura da palavra, tempo de oração, tempo em comunhão. Talvez, né, eu, por exemplo, cara, tudo que eu faço de trabalho, tirando reunião e atendimentos pastorais, eu tô ouvindo música. E eu lembro que uns 2 anos atrás o show me incomodou muito, com tipo, cara, que música você tem ouvido enquanto você trabalha, sabe? Músicas que, né, vão te edificar, e que eu não tô querendo entrar na questão do sagrado, secular, é pecado ouvir música do mundo, não é esse o ponto. Eu gosto muito de alguns cantores que não são cristãos. Gosto de música boa e tal. Mas, às vezes, no meu dia a dia, eu preciso inserir, consequentemente, louvores, músicas que vão me lembrar que, ei, o Felipe aqui tem um propósito de vida, como o Pedro bem falou, que é adorar e glorificar a Deus. Então, fica a dica aí, né? Mexa na tua agenda, mexa na tua playlist, mexa no teu horário, na tua rotina, e priorize uma vida constante com o Espírito Santo. Pedrão, obrigado por esse tempo, cara. Que massa poder trocar essa ideia com você. Valeu de verdade por ter aceito o convite de vir gravar. Já falei, pô, te amo demais. Você é um primo, um amigo, um irmão para mim. E você que está nos ouvindo, eu espero que esse episódio tenha edificado a tua vida. Lembrando, nós estamos aqui com uma gravação do Conecast, baseado no nosso livro Maturidade Espiritual. Se você ainda não adquiriu o seu, corre lá que dá tempo. Pão Diário Publicações, que você vai estar sendo com certeza edificado pela palavra do Senhor. Pessoal, que Deus te abençoe. Estaremos aqui novamente na semana que vem. E que o Senhor possa novamente falar ao teu coração, como falou comigo, nesse dia e nesse tempo aqui que a gente teve. Que Deus te abençoe. Pedrão, mais uma vez, muito obrigado. Tá bom? Valeu, Filipão. Obrigado, cara. Uma oportunidade única estar aqui. Amo você demais também, como primo, como irmão, referência. Queria terminar essa oportunidade, então, citando o Salmo 51, quando Davi, ele se arrepende, ele escreve esse lindo salmo, onde ele diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. O Espírito de Deus é um espírito estável que nos dá constância. Então que nós possamos levar isso para a nossa rotina, para a nossa faculdade, para os nossos trabalhos. Que Deus possa abençoar a sua vida, Felipe, em Curitiba, abençoar as pessoas que estão nos escutando e que nós possamos viver sempre priorizando a ação do Espírito em nosso ser. Amém. Amém, gente. Terminamos aí com esse lindo salmo, né? Que Deus te abençoe e até o próximo Conecast. Você acabou de ouvir o podcast Comunicast. Nos siga nas redes sociais, @comuni.conexão universitária e fique por dentro dos próximos episódios.